A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos hoje estudar o capítulo 12 do livro de Ezequiel. E aqui é mais uma profecia, que o livro de Ezequiel, que nós estamos estudando, todos os capítulos, Ezequiel está sempre falando com o povo para que se arrependam por causa das coisas que viriam sobre eles. Mas eles, nós vamos ver aqui, mais uma vez neste capítulo, eles não conseguiam acreditar que viria um juízo sobre eles. E aqui essa profecia, ele vai falar claramente sobre o cativeiro que eles vão sofrer, padecer lá na Babilônia, né? E eles, como eu disse, não estavam crendo porque achavam que mas Deus os ama, Deus jamais faria uma coisa destas, mas não é bem assim, não é? Então, nós vamos ver, é o capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e 2, vamos iniciar então, e vamos ver como que essa profecia ela está começando. Ela inicia chamando o povo ali de Jerusalém, de Judá, de casa rebelde. O que é ser rebelde? É aquele que não obedece, que não atende ordem nenhuma. Então, no primeiro versículo diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem, porque é casa rebelde. Porque quanto que eles estavam ouvindo, não só de Ezequiel, mas de outros profetas, chamando a atenção deles, pedindo que eles se arrependam, pedindo que eles voltem para Deus, mas aqui Deus os chama de casa rebelde, porque eles não queriam atender os mandamentos do Senhor. Eles tinham olhos para ver, mas não queriam ver. Eles tinham ouvidos para ouvir, mas não queriam ouvir. A mesma coisa acontece em nossos dias hoje. A palavra está sendo pregada, está sendo falada, e muitos não querem ouvir, não querem ver, não querem saber, acham que não é bem assim. E vamos ver como este capítulo parece que está espelhando os nossos dias. A profecia dada, porque o povo de Israel, apesar de ter os meios para entender, escolhia ignorar, era uma escolha deles. Eles ignoravam a mensagem de Deus e eles escolhiam persistir na desobediência e na rebeldia contra Deus. Aí o versículo seguinte fala assim: Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para a mudança, muda de lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia a tua bagagem. Nós vimos que Ezequiel foi usado de uma maneira muito especial. Ele representava aquilo que queria falar para o povo. Várias representações nós já vimos desde o primeiro capítulo. E aqui, novamente, Deus o instrui para representar como seria a invasão dos inimigos ali e como eles seriam levados para a Babilônia. E o profeta Ezequiel, ele obedece sempre na íntegra aquilo que Deus pede que seja feito. Porque
o povo parece que só em ouvir não adiantava. Então, Deus mostrava também, como se fosse uma peça de teatro, né? Mostrava para eles o que eles iriam passar. Só que não era teatro. Teatro, a gente vê a peça, ai que bom, ter logo vai para casa, acabou. Não, aquilo ali que estava sendo demonstrado era o que realmente iria acontecer e o que eles iriam passar. No versículo 4 diz: à vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus pertences, como para a mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Vê, o profeta Ezequiel, na realidade, ele não estava se mudando. Ele não ia mudar de casa. Ele não iria realmente ir para outro lugar. Ele iria fazer uma demonstração do que iria acontecer para o povo. E nós sabemos que o povo, eles prestavam atenção, eles iam olhar quando o profeta começa a fazer as suas representações. Eles gostavam, e as pessoas gostam disso. Só que eles viam a representação, mas não acreditavam que aquilo era para eles. O que Deus disse? O Ezequiel, arruma a tua mobília, teus móveis, numa tradução diz assim, os teus trastes, né? E outras traduções diz a tua bagagem, a tua mudança, mas não importa a palavra que é usada. Ele deveria arrumar aqueles seus móveis, o que ele tivesse, e durante o dia tirar tudo para a rua. Os vizinhos, os moradores dali, ficariam assim, admirados. O que está acontecendo com Ezequiel, que está tirando as coisas dele tudo para a rua? Mas Deus diz: tu tira tudo, tudo para a rua durante o dia. E assim ele fez, como se ele fosse mudar de lugar. E tu sairás à vista deles. Eles vão ver tu levando a mudança toda saindo de dentro da tua casa. E ele assim ele fez. Arrumou a sua bagagem e ao pôr do sol, ele imitando um cativo, tudo ele está fazendo uma representação, né? Ele faz como se estivesse sendo forçado a deixar a casa. E Deus disse para ele: faz um buraco, escava para ti à vista deles, para que o povo visse, escava na parede um buraco e tira os teus pertences através deste buraco. Olha, uma coisa meia esquisita, mas era para chamar a atenção deles, né? E Deus continua: à vista deles, aos ombros os levarás. Isso quando chegasse a noitinha. E às escuras os tirarás, e cobrirás a tua face para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. Deus aqui está confirmando o que ele está fazendo com Ezequiel. E Ezequiel, na vista do povo, aí o povo fica olhando, ai, que coisa diferente, que coisa extraordinária, mas por que o profeta está fazendo isso? O que está havendo? E ele se amontou em volta. Ezequiel não fala nada, vai tirando como Deus disse, faz o buraco e vai tirando as bagagens dele por ali.
A abertura, aquela abertura que o Senhor disse para ele abrir na parede, simbolizava a destruição e o caminho para a partida deles durante a noite, quando viesse a invasão da Babilônia. E assim realmente aconteceu, nós já vamos ver, né? O príncipe, que aqui, quando fala o príncipe, está falando sobre o rei. O príncipe e o povo seriam levados cativos, pois eram uma casa rebelde. Tinha chegado ao limite do que Deus podia aturar daquele povo que não queria saber a verdade, não queria obedecê-lo. E o Ezequiel, assim ele fez. Tirou, saiu para fora naquele buraco, tudo mais. Aí no outro dia, veja só, no outro dia, Deus fala de novo com Ezequiel. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim e disse: Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não perguntou o que estavas fazendo? Por que tu estava fazendo isso? Diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Ezequiel encenou aquela fuga e aquela saída para mostrar como que o rei, quando ele diz ali o príncipe, que é o rei Zedequias, né, tentaria sair escondido. Ele, quando da invasão da Babilônia, o rei Zedequias tentou mesmo sair escondido, às escuras, para que ninguém ouvisse, mas não adiantou. Ele foi capturado, né? E Jerusalém foi destruída. Versículo 11 diz assim: Dize, eu sou o seu maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. Lembro lá no versículo anterior, né, que Deus disse, falando sobre esse sinal que ele estava mostrando para o povo através de Ezequiel. Deus sempre foi um sinal, uma demonstração, e ele usa pessoas para falar, para agir, para demonstrar o que está acontecendo. Hoje em dia, nós estamos falando, Jesus vem, o arrebatamento está chegando. Irmãos, é só você abrir o YouTube e ver as pregações que tem atualmente sobre o final dos tempos, os sinais que estão se cumprindo, está aqui tudo aos nossos olhos. Jesus está voltando. Ele não vai demorar muito. Não pensa que ele vai demorar 50, 100, 200, 1000 anos mais. Não, é agora. E eu creio, como eu já disse muitas e muitas vezes nos meus vídeos, que é na minha geração. Eu já estou com 80 anos, eu não vou viver mais 10, 20, 30 anos. Vejam como está perto, queridos. Então, vamos nos preparar, né? Ezequiel, através de uma representação, fala sobre a destruição de Jerusalém, fala sobre o povo que seria levado cativo para lá a Babilônia. O cativeiro não era assim uma possibilidade, talvez venha. Não, ele era uma realidade, uma certeza, ele vinha e veio. Assim como hoje, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, muita gente, eu digo crentes, não consegue acreditar que o arrebatamento vai ser iminente, que está pertinho.
acham que ainda vai ser muito longe. Não vai ser, não. Ele está às portas para vir nos buscar. E nós temos que estar muito bem preparados para isso. Continuando, no versículo 12, Ezequiel escreve: e o príncipe, que é o rei Zedequias, né? Que está no meio, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras a bagagem e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela, e ele cobrirá o rosto para que com seus olhos não veja a terra. Exatamente como Ezequiel falou e demonstrou, aconteceu quando houve a invasão ali da Babilônia. O rei pegou uma bagagem e tentou fugir, fizeram um buraco na parede para ele sair escondido, mas infelizmente não aconteceu. Era uma fuga assim muito humilhante para um rei. Imagina um rei sair ali todo coberto, todo tapado no escuro, fugindo. Humilhação. Mas aconteceu isso, né? O buraco na parede representava a invasão dos babilônios e a desesperada tentativa tanto do rei como do povo. Muitos tentaram fugir por aquele buraco que foi feito na parede. O julgamento do rei serviria como um sinal para o povo de Israel, mostrando que as profecias de Deus se cumpririam, mesmo que eles as ignorassem ou as considerassem distantes. É a mesma coisa hoje, não é? Podem ver, cada coisinha deste capítulo parece que está repetindo o que está acontecendo em nossos dias. E também, diz assim, ó, no versículo 13, também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado no meu aço. E o rei foi apanhado, né? E o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que ali morrerá. Infelizmente, porque eles pegaram o rei, né? Foi levado cativo, mas ele teve os seus olhos arrancados. Coisa muito triste, coisa muito triste. Os babilônios fizeram isso quando o capturaram e cumprindo a profecia de que ele iria para a Babilônia, mas ele não veria, porque aí já estava cego, eles tinham arrancado seus olhos. Que horror, né? Que horror. Tudo por quê? Porque não obedeceram a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, que a gente possa entender a palavra de Deus, guardar em nossos corações e obedecer. Crer naquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus é a verdade. É Deus falando diretamente conosco. No versículo 14, 15, diz assim: ó, todos os que estiverem ao redor dele, para o seu socorro, todos que, o povo ali que sair, que estiver, que tentando ajudar o rei, etc., e todo este povo e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos. Irei atrás deles com a espada na mão. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Alguém lê aqui e pensa assim: ai, mas que Deus vingativo, que Deus mau este. Ai, como ele fez atrocidades até com o povo, matou e fez isso. Mas, queridos, eram anos, centenas de anos falando e dando oportunidade, perdoando, trazendo o povo de volta, o povo se afastando.
a mesmíssima coisa de hoje. E as pessoas não conseguem entender ou não querem entender. Elas querem usufruir o seu bem-estar aqui e agora. Dificilmente alguém pensa no futuro da sua alma. Não, é aqui e acabou. Não é. Aqui é um pouco de tempo. 50, 70, 80, 90, 100, se a pessoa tiver muita saúde, mas acabou. E a eternidade sem Deus? E a eternidade? Vamos pensar nisso e vamos nos despertar. Não vale a pena, não vale a pena as coisas que podemos ganhar aqui, se perdermos a nossa alma, não é mesmo? No versículo 16, ele diz assim: ó, deixarei que alguns poucos escapem da espada, e que realmente isto aconteceu, né? Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então, alguns escaparam, mas lá onde eles iam, eles contavam o porquê que eles padeceram tudo aquilo, o porquê que eles foram levados cativo, o porquê que eles agora estavam sofrendo tanto. As suas abominações, as suas idolatrias, as suas mentiras, os seus pecados. Isto tudo afastou de Deus e continua até o dia de hoje afastando de Deus, porque Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. O que era pecado continua sendo pecado. Hoje não tem aquela, não, mas agora é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Deus deixaria esse pequeno grupo para que relatasse, então, tudo aquilo que eles praticaram e para eles reconhecerem a maneira como eles negaram o Senhor. E no versículo seguinte, 17 a 19, diz assim: ó, então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. Outra demonstração. Ele fez aquela demonstração da mudança, né, de lugar ali, tirando sua mudança. Agora Deus manda ele ir na frente do povo, aí, e comer o pão tremendo, ai, e comer, tomar água tremendo. E aí tu vai dizer ao povo: o seu pão comerão com receio e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos que habitam nela. Quando eles vissem naquela demonstração, eles, o Ezequiel ali em desespero, ali tremendo, tremendo, comendo pão e bebendo água, então perguntasse: por que tu está fazendo isso? Então Ezequiel diria: é porque isso acontecerá com vocês. Vocês vão comer o pão tremendo, vão com medo, a água vão tomar com medo. Ele estava ali representando a extrema fome, a sede terrível que eles teriam e o terror, que é o pior de tudo, que os habitantes de Jerusalém enfrentariam durante o cerco babilônico. E conhecemos pela história que realmente foi isso, porque os babilônios cercaram Jerusalém e agora não tinha mais como entrar mantimento. Eles cercaram tudo, eles não tinham água lá dentro, estavam morrendo de fome, eles estavam apavorados. Mas eles tinham sido avisados do que aconteceria. E eu fico imaginando, queridos,
nos nossos dias, que nós estamos falando e falando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, né? E muitos achando que não é bem assim. Mas na hora que o Senhor arrebatar a sua igreja, e esses crentes que estiverem desapercebidos, eles creem em Jesus, eles creem, mas eles vão estar desapercebidos como este povo. Imagina o horror que eles vão sentir, porque no momento que sumirem desta terra, milhares, milhares, milhares e milhares de cristãos, os que são cristãos e ficarem, eles vão saber na hora que foi Jesus que veio. Já imaginou o terror deles? O pavor que eles vão ter? Vão sentir, eles vão saber que agora virá a grande tribulação. A mesma coisa como aquele povo sabia que eles seriam levados cativos por causa da sua desobediência. A terra seria assolada por causa da violência e da rebeldia dos seus moradores. O juízo divino era inevitável. O juízo divino para os nossos dias é inevitável. Talvez alguém esteja dizendo, mas, irmã Lia, tu tem que explicar, lá, é o Ezequiel, o que aconteceu com o povo de Israel. Mas aquilo, meu amado, é para nós como um exemplo do que está acontecendo nos nossos dias, para nós não passarmos pelo mesmo que aquele povo passou. Glória a Deus, que possamos entender isso. E o Senhor continua falando. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que ditado é este? Olha o ditado que havia ali em Jerusalém, ali no meio do povo. Que ditado! E Deus estava sabendo e Deus estava vendo. Aí ele pergunta para o Ezequiel: que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: os dias passam e as profecias fracassam? Era só o que eles diziam. Os profetas vinham, profetizavam, diziam, e eles diziam: os dias estão passando e as profecias estão fracassando. Quantos dizem hoje a mesma coisa? Essas profecias da vinda de Jesus, e há 2000 anos que estão dizendo e estão fracassando. Cuidado, cuidado, cuidado. Não fracassam, não. Elas vêm. Está chegando a hora. Deus anuncia ali que ele vai dar um basta a este provérbio. Era um provérbio já assim conhecido entre todos. Que coisa terrível, não é mesmo? Que coisa terrível. E Deus disse que as suas palavras não seriam mais adiadas. Agora estava chegando a hora. Portanto, Deus diz ali, né? Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diz-lhes: chegaram os dias e as profecias estão se cumprindo. Chegou o dia. Agora não é para mais tarde, é agora. Era para aquela geraçãozinha ali que estavam ali, era para eles mesmo. E eu estou falando para ti mesmo. Jesus está voltando. Não fica aqui. Não fica aqui. Os que ficarem vão passar pela grande tribulação, que será algo assim terrível, terrível, como nunca houve. O que eles passaram, aquele povo, não é nem perto do que vai acontecer na grande tribulação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Os israelitas zombavam das profecias de Ezequiel, acreditando que, como o julgamento demorava, ele nunca ocorreria. Mas agora estava bem pertinho. Não vamos jamais zombar da palavra de Deus. Versículo 26 e 27 nos diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: olha quanta coisa
que Deus falava para Ezequiel. Ezequiel falava para o povo: Filho do homem, estes da casa de Israel dizem: a visão que este homem vê é para dias futuros. E ele profetiza de tempos que estão longe. A mesma coisa que hoje, irmão. A gente vê as pessoas nos dizem muitas vezes: isso não é para agora. Isso não é para agora. É o que Deus disse ali para Ezequiel. Olha, essas pessoas aí, a casa de Israel está dizendo isso. O povo vivia em rebeldia e, mesmo ouvindo as profecias, eles julgavam que não era para eles. Não era para o seu tempo. Era para muito depois. E Deus sabia exatamente o que eles estavam pensando. Porque eles achavam que não era para aquela geração. Talvez fosse, mas dali muitas gerações. Então, eles não tinham nada com isso. Não estariam mais ali. Os israelitas achavam que tinham muito tempo e que as profecias demorariam a acontecer, ou que eram para um futuro distante e que os levava a viver em falsa segurança. Mas não, era para eles, era para eles. E esse capítulo, então, termina agora com o versículo 28, quando Deus novamente fala com Ezequiel e diz: diga-lhes, portanto, diga ao povo de Israel, diz para este povo rebelde: assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Nenhuma palavra será adiada. Tudo no seu tempo certo. O tempo da justiça de Deus havia chegado. E as palavras do profeta se cumpririam na íntegra, exatamente como Deus o orientou a fazer, a demonstrar. Ezequiel alerta o povo de que o adiamento não significava cancelamento, mas sim era oportunidade daquele povo. Deus amava aquele povo, mas deu tanta oportunidade. A mesma coisa, queridos, a mesma coisa. Por favor, se tu tá meio paradinho, tá meio desanimado, te anima, em nome de Jesus, porque Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a igreja. É daqui a pouquinho. É quando nós menos esperarmos. Tudo, exatamente tudo tem se cumprido na palavra de Deus. Está faltando só o arrebatamento. Vamos, então, nos preparar. Aqui eu tenho o meu canal, Guia Leni Tossanes. Ali eu tenho todos os vídeos sobre estudos do Apocalipse, tem todos os profetas menores, capítulo por capítulo. Eu tenho o livro de Daniel e agora o Ezequiel, que nós estamos estudando. Se você gosta de profecias, pega ali. Não só o meu canal, tem muitos canais, queridos, com ensinamentos bíblicos, com cultos, com estudos bíblicos, com estudo das profecias. Vamos buscar a Deus. É tempo de despertarmos. Deus abençoe a todos meus queridos irmãos. Deus abençoe. E até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.